E aí, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho de cumprimento de sentença, que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar alimentos, tá? Então, cumprimento de sentença para pagar alimentos. Ele tem um rito um pouquinho diferente, na verdade, tem opções de rito diferentes daquelas que a gente vê no cumprimento de obrigação de pagar a quantia certa, e embora ainda assim seja uma obrigação de pagar a quantia certa, tá? Não é porque a questão é alimentar que deixa de ser um pagamento de quantia certa, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é justamente essa ênfase que os alimentos têm, essa proteção adicional que vem para os alimentos, tá? Os alimentos eles servem para a subsistência de alguém. Então alguém precisa daquele pagamento, precisa daquele substrato para poder viver, tá? Então por isso o alimento ou a execução de alimentos ela tem um rito próprio, ela tem na verdade ela tem três ritos, tá? Ela tem diferenças substanciais com relação à penhora tradicional ou o rito para pagamentos tradicionalmente considerados, tá? Então, vamos lá. Qual que é a previsão legal desse rito? Tá? A base legal dele está no 528 até 533 do Código de Processo Civil. Tá? Além disso, a gente usa de uma forma suplementar, tá? Os artigos 513 a 519, 523 a 527. Tá? Mas esses vêm de uma forma suplementar. Então, a gente, sempre que tiver uma questão alimentar para resolver, tá? Ou valores referentes a alimentos, para poder executar, a gente tem que seguir pelo artigo 528 a 533, tá? Muito simples, tá? Um rito bem singelo, a gente tem bastante opção aqui dentro da execução de alimentos e vocês vão perceber que ele é agressivo, tá? Ele é um dos ritos relativos ao cumprimento mais fortes, que vão com maior força executiva em cima do devedor. Então a gente percebe que na execução de alimentos o devedor ele é bem cobrado, tá? As medidas elas são gravosas, elas são fortes contra o devedor, elas invadem muito, tá? O patrimônio dele. Aqui, a gente ainda tem aquela situação do juízo exercer medidas de coerção, medidas coercitivas, tá? Assim como a gente tem as medidas de substituição. Naturalmente, o rito mais gravoso, via de regra, é o de substituição processual, tá? Para os alimentos, a gente já vê uma diferença grande nisso, tá? Nos alimentos, o rito que mais dói no devedor é justamente o que vai pela coerção, porque a medida coercitiva estatal é a prisão, tá? Então essa medida coercitiva ela é muito grave, ela é muito severa, tá? E ela é extremamente questionável, tá? Vocês devem ter visto várias vezes, tá? Isso é super comum da gente ver esse debate sobre a possibilidade de prisão civil. Poxa, cabe ao direito civil, cabe ao processo civil fazer a prisão de alguém? Tá? É isso que a gente espera, uma prisão por dívida, tá? Porque direito civil e processo civil a gente fala de patrimônio, tá? É prender alguém por dívida, tá? Iria contrário a todos os direitos humanos, tá? Sobremaneira ao Pacto de San José da Costa Rica, tá? Mas ainda assim o nosso sistema processual pátrio permite a prisão por dívida apenas no caso de alimentos, tá? Então vamos lá. Para poder fazer a satisfação da prestação alimentar, a gente tem três procedimentos para seguir, tá? Dois procedimentos relativos à substituição, tá, do devedor, substituição da vontade dele. Então o juiz ele atua na subrogação, tá? Ele furta a vontade do devedor e faz o pagamento pelo devedor. Dois ritos para fazer isso. E a gente tem um rito focado na coerção, tá? E a coerção mais gravosa possível, que é a prisão, tá? Então a gente vai começar por esse rito que se baseia na coerção, esse rito que é mais grave, esse rito que é mais pesado, tá? Então vamos lá. Como que vai funcionar esse rito de prisão? Tá? O rito de prisão ele é previsto no artigo 528, parágrafos 1º ao 7º. Tá? Então são vários parágrafos para falar desse rito. Mas está tudo num artigo só, 528. Tá? Abre lá o 528,
dá uma lidinha nele, do 1º ao 7º é o rito de prisão, certo? A primeira coisa que a gente percebe nesse artigo 528 é justamente o prazo. O prazo é exíguo, tá? Então, a cobrança de alimentos ela tem um prazo reduzido para 3 dias. Então, o que a gente tem? Pague alimentos em 3 dias, tá? Pague em 3 dias ou justifique a impossibilidade absoluta de fazê-lo, tá? Então vamos lá, o que o devedor faz depois que ele é intimado? Quais são as opções desse devedor? 2 opções: pagar em 3 dias ou justificar a impossibilidade absoluta de fazê-lo, tá? O que significa essa impossibilidade absoluta? Significa que ele não tem como, é completamente impossível saldar aquele débito, tá? Ele está na rua da amargura, ele está completamente endividado, ele não tem renda, ele não tem nada, ele mora na rua, ele simplesmente não tem mais vida, ele não tem absolutamente nada que possibilite o pagamento, tá? É um caso muito grave, tá? Entendam que o legislador, ao colocar o termo absoluta, quando ele acrescenta essa impossibilidade absoluta, ele está dizendo que simplesmente é impossível o pagamento. Então, a justificativa ela tem que ser extremamente robusta, extremamente forte, tá? Se essa justificativa for um pouquinho mais fraca, o juiz não vai aceitar essa justificativa. E a partir do momento que o devedor não pagou e o devedor não conseguiu justificar a contento, o que acontece com ele? Chilindró, tá? Cadeia. Não tem jeito. Ele vai preso, tá? O que ele vai poder fazer? Ele vai simplesmente ser recolhido à prisão até que ele pague o débito ou até que passe o prazo dessa prisão. Essa prisão ela tem um limite, tá? A prisão especificamente está no parágrafo 3º do 528. Ela tem um limite de 1 a 3 meses. Isso é o que fala o CPC. Mas aí a gente tem um problema, porque direito nunca é uma coisa simples, né? A gente tem uma lei que chama Lei de Alimentos, tá? E nessa Lei de Alimentos, no artigo 19 dessa Lei de Alimentos, fala que a prisão não será superior a 60 dias. Puxa vida, aí vem a CPC e fala de 1 a 3 meses, ou seja, de 1 a... Vamos transformar em dias 90 dias. Na verdade, não são 90 dias, de 1 a 3 meses. Contagem de mês é diferente da contagem de dias, tá? Então, vamos lá. De 1 a 3 meses, aí vem a prisão e fala assim, no máximo, a Lei de Alimentos e fala, no máximo, 60 dias. O que a gente segue? Lei de Alimentos, tá? Por que a gente segue a Lei de Alimentos? De até 60 dias no máximo. Porque a Lei de Alimentos é uma legislação especial. E vocês já sabem que a lei especial tem uma vigência superior aí, ela derroga, né, na verdade, a lei geral, tá? Ela prevalece sobre a lei geral. E o CPC é uma lei geral, então a gente segue a Lei de Alimentos como diretriz nesse caso, tá? Então a prisão, na verdade, vai de 1 mês a 60 dias, tá? Fica uma coisa meio esquisita. Então, se o juiz fixar, por exemplo, 2 meses, tudo bem, tá dentro de 60 dias. Aí se ele fixar 2 meses e 15 dias já passou, tá? Ou 3 meses já passou, tudo bem? Lembrando que a contagem de mês, você conta o dia do mês, então começou do dia 3, vai até o dia 3 do outro mês. Isso é 1 mês de prisão, tá? Do 3 ao 3. Se for em dias e um desses meses tiver 31 dias ou tiver 28, como é o caso de fevereiro, você vai ter uma data diferente aqui, que vai superar o dia 3 ou vai ficar para menos do dia 3, tá? Então, tomem cuidado com essa contagem. Dia é contado dia a dia. Mês é contado com a correspondência no mês seguinte, assim como ano. Tá? Não se esqueçam disso, isso é muito importante, tá? Bom, vamos lá. Então, fui preso. Puxa vida, e agora? Não tenho dinheiro para pagar. O que eu faço? Fico lá, preso, aguardando o prazo. Passou o prazo, sou liberado, mas continuo devedor, tá? Ser liberado da prisão não significa que eu quitei o débito, tá? Quitação do débito é uma coisa diferente, beleza? Beleza? Bom, vamos lá. Qual o regime dessa prisão? Regime fechado.
Mas quando que eu posso usar o rito de prisão? O rito de prisão é excelente. Poxa, quem que vai querer ser preso? Ele é super eficaz. É uma medida coercitiva muito grave. É uma medida coercitiva muito eficaz. Quando que eu vou poder fazer isso? Quando eu tiver um devedor inadimplente com as 3 últimas prestações antes do ajuizamento. Então ele parou de pagar um mês, parou de pagar outro mês, parou de pagar outro mês, e entre a equação, esses 3 últimos autorizam a prisão, tá? Ah, mas se ele pagou os últimos 3 antes de eu entrar com a ação, eu quero cobrar o de um ano anterior que ele ficou devendo. Aí só pode rito de penhora ou o rito de desconto em folha, tá? O rito de prisão não pode ser aceito. O rito de prisão só serve para as últimas 3 e as que se vencerem naturalmente no curso do processo, tá? Então vamos lá. Essas últimas, eu não preciso esperar as últimas 3, basta o atraso de uma para eu entrar com o processo, tá? É que as últimas 3 que levam à prisão, certo? Passou disso, não pode fazer prisão, fechou? Ótimo, vamos seguir agora com outro rito, o rito de penhora. O rito de penhora é um rito simples, por quê? Porque é o mesmo rito da execução por quantia certa. Tem uma previsão no 528, parágrafo 8º do CPC, que fala que, se o exequente quiser, ele pode, ao invés de pedir a prisão, até mesmo para as 3 últimas, pedir a execução de alimentos pelo rito de penhora. Aí segue todo aquele trâmite do 523 seguinte, ou seja, prazo de 15 dias para pagar, 15 dias para impugnar e assim por diante, tá? Entendam que isso será uma opção do credor com relação às 3 anteriores ao processo, beleza? Porém, esse rito ele é obrigatório para as parcelas anteriores a essas 3, tá? As parcelas mais antigas. Aí eu tenho que fazer obrigatoriamente o rito de penhora, certo? Beleza? Vamos lá. O último rito que a gente vai ver hoje é o rito de desconto em folha, tá? São só 3 ritos: prisão, penhora e desconto em folha. O rito de desconto em folha, ele é previsto no 529, na verdade ele é enquadrado como rito porque ele tem uma pequena diferenciação, tá? Mas no fundo ele entra com uma certa penhora, tá? 529 fala que aquele devedor que for empregado, ou seja, tiver um recebimento com folha de pagamento, seja ele funcionário público, seja ele servidor público, seja ele empregado em uma empresa privada, é possível que a execução corra por subrogação, o desconto em folha. O que significa? O juiz manda um ofício para o empregador, tá, o tomador de serviço, e fala assim: quando você for fazer o pagamento aí para esse cara, para esse seu empregado, você vai descontar o valor da pensão e vai pagar esse valor da pensão na conta do alimentado, tá? É só isso. Vai o ofício. Ah, mas e se a empresa não cumprir? Aí vem uma advertência de crime de desobediência. Não cumpriu, vai preso por crime de desobediência, tá? Fora isso, ele é bem simples, funciona super bem, tá? Se a pessoa é empregada, dá para fazer. Ah, mas ele é autônomo, então sinto muito, vai para penhora ou vai para prisão, tá? Não tem opção. Posso acumular o rito de prisão e de penhora? Antes não podia, tá? A rigor não podia, porque eram ritos diferentes. Porém, a doutrina e a jurisprudência têm adotado um entendimento diferente desde que o Código 2015 veio, tá? Então, a princípio, parece ser possível acumular penhora e prisão. Prisão para as 3 últimas e penhora para as outras, no mesmo procedimento. Não tem por que fazer 2 procedimentos, tá? Mas isso ainda é extremamente discutível. E tem muito juiz que não segue isso. Tem muito juiz que segue, que deixa acumular, tá? Então, isso você vai viver um caso a caso até que haja uma pacificação desse entendimento que não ocorreu ainda, tá? Mas em tese é possível acumular, tá? Último ponto, tá? Competência. Como funciona a competência no caso de cumprimento para prestação de alimentos, tá? A gente já viu a regra geral, tá? A gente sabe já a regra geral de competência no caso de cumprimento. Basicamente, o juiz que deu a decisão lá, onde tramitou o processo no primeiro grau de jurisdição, é o competente para o cumprimento, tá? Se for uma sentença ou um título executivo que venha de outro juiz, ou por exemplo, do juízo penal, aí a gente segue aquela questão de foro do domicílio do réu ou o local onde a prisão deve ser cumprida, beleza? Ótimo!
nos alimentos, a gente acrescenta uma regra, tá? Tem uma regra adicional, que é o foro de domicílio do alimentado. Por quê? Porque o alimentado é aquele cara mais fraquinho da relação jurídica. É aquele cara que merece um privilégio. Ele precisa de alimentos, ele precisa viver. Aí ele ainda vai ter que se deslocar de cidade para entrar com o processo. Então ele tem um foro privilegiado de entrar com o cumprimento de sentença da ação de prestação alimentícia no foro do seu domicílio. Certo? Isso significa que se o processo que condenou aquela pessoa a pagar alimentos tramitou numa cidade e depois o alimentado mudou de local, ele pode levar essa sentença aqui para esse outro local e entrar com cumprimento na outra comarca, tá? Sem problema nenhum. Certo, gente? Bom, esse é o procedimento, então, de cumprimento de sentença com relação à prestação alimentícia. É um procedimento simples, dividido em 3 ritos, tá? Então, tomem cuidado, prestem atenção nos detalhes e seguimos adiante. Até a próxima.